Olá, bem, desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação. Você já sabe, vou dar sequência a essa abordagem que a gente está fazendo sobre a grade específica da competência 2. Tudo sobre a competência 1 já está aqui no canal. Agora eu estou abordando com foco a competência 2. Hoje, especificamente, a gente vai começar a abordar alguns termos dentro da competência 2, termos importantes para a aplicação dessa grade específica aí. Então, se você não sabe do que eu estou falando, cola com o prof, que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública. A redação pra quem? Pra quem tá meio patinando, tá meio... Não vai dar! Não se encontrando com alguém pra explicar sobre redação. Calma! Eu vou te ajudar. Não tenho cara de quem vai te ajudar? Então, já te convido aqui a se inscrever. Por quê? Porque quando você se inscreve, você dá um recado pro YouTube. Você fala assim, ó, YouTube, esse professor aí meio doidão, ele tá me ajudando. Pode ser que ele ajude outras pessoas. A ideia aqui é ajudar. Por isso que também te convido a enviar sua redação aqui nos comentários, porque assim ela vira uma redação pública. Tá sacando o espírito do canal? Eu te ajudo, outras pessoas são ajudadas porque vão ler a correção e assim a gente chega onde a gente quer. Vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai falar sobre termos importantes para aplicação da grade específica da competência 1. Sempre lembrando que essas aulas são baseadas no material de correção da redação do Enem, que estão disponíveis no site do INEP. Quer que eu deixe o link aqui na descrição? Não vou deixar. Vai procurar, dá um Google, faz teu corre. Caracas. Tô brincando. Vou colocar aqui o link na descrição, beleza? Vamos abordar primeiro o que é mais importante, o texto dissertativo argumentativo. Afinal, é esse tipo textual que está sendo cobrado e que na competência 2 a gente vai olhar principalmente para... Primeiro, né, a forma, se tem introdução, desenvolvimento 1, 2 e conclusão. Mas também a gente vai ver se tem a presença de traços de outros tipos textuais. O tipo textual dissertativo argumentativo é o que a gente está aqui aprendendo. Se você, na sua redação, coloca termos que levam a uma narratividade, que levam a uma persuasão, você está fugindo do tipo textual dissertativo argumentativo. Vamos por partes? O que é dissertar? Não sei. Se você der um Google aí, ó, não acredita em tudo que tá no Google não, tá? Mas tem muita coisa que dá pra você seguir. No caso, ó, no dicionário Michaelis, ele traz como dissertar fazer apresentação oral ou por escrito, é o que a gente tá fazendo aqui, né? Sobre algum tema de forma organizada e completa. É isso. Dissertar é apresentar um tema de forma ampla. E argumentar é você apresentar fatos, dados, provas, argumentos que você chegue a uma conclusão de um princípio ou fato. Na verdade, então, o texto dissertativo argumentativo, ele quer que você apresente um tema de forma ampla, dando fatos, dados, opiniões e argumentos que fortaleçam a tua tese, a tua ideia principal sobre aquele tema. Oh meu Deus, como assim? Tema é o próximo termo que eu vou adotar daqui a pouquinho. Mas para a gente poder entender esse termo, o texto dissertativo argumentativo, né? A gente tem que internalizar algumas coisas. Espera-se num texto dissertativo argumentativo a defesa de um ponto de vista. Não são vários pontos de vista, como muita gente se engana e acaba tentando colocar mais de um ponto de vista, como se mais de um ponto de vista fosse dar conta de uma amplitude de possibilidades. Na prática é assim, o estudante, sem saber que você tem que defender só um ponto de vista, ele vai escrevendo deixando 2 ou 3 pontos de vista possíveis. Na cabeça dele eu até entendo, porque ele tá pensando assim, o corretor, quando ele lê, ele vai ver que eu tô dando diferentes pontos de vista, diferentes teses para um mesmo problema, ele escolhe a que for melhor. Não é assim, tá? O que você precisa fazer é escolher um ponto de vista sobre o determinado assunto que está ali na frase temática e por meio das suas articulações, por meio da sua escrita, da sua argumentação, você vai trazendo o leitor para o entendimento, para o seu entendimento sobre aquele tema. E, claro, você vai defender uma ideia que seja aceitável, plausível, que seja
exequível na sociedade, que possa existir. Você não pode dar uma solução mágica, você não pode dar uma abordagem fantástica para um problema que é real da sociedade. Então, falar sobre texto dissertativo argumentativo é falar sobre um texto que vai abordar um tema de forma ampla, dando um ponto de vista principal, uma tese. Essa tese vai ser defendida ao longo do desenvolvimento. Os desenvolvimentos vão apresentar argumentos, fatos, dados, opiniões, realidades da sociedade para fortalecer a tua tese. E assim você vai chegar ao final desse texto dissertativo argumentativo apresentando uma solução para esse problema. Pronto, esse é um texto dissertativo argumentativo. Agora é importante a gente destacar o seguinte: quando a gente está falando sobre abordar um texto dissertativo argumentativo, a gente está falando especificamente sobre um tema. E sobre o tema, eu tenho que trazer para você o seguinte: o tema ele é definido a partir da frase temática apresentada na prova. Olha só, peguei aqui 3 provas de redação do Enem 2018, 2017, 2015, para mostrar o que é o tema. O tema nada mais é do que a frase temática. Então eu vou destacar aqui para você, ó, o tema da redação. O tema é esse aqui, ó: a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, tá? O tema é esse. Ele vai te dar textos motivadores para você falar sobre esse tema, né? Ó, deixa eu diminuir aqui. Textos motivadores para você abordar esse tema. A mesma coisa, 2017. Qual que é o tema da redação? O tema da redação é: você tem desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Esse é o tema. E você vai ter os textos motivadores para você abordar o tema. E também vou pegar um último exemplo aqui, só para ficar bem firmado, ó. O tema tá aqui até em negrito, nesse caso aqui, desse exemplo de 2015, ó. Então a gente tem a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então perceba que sempre será um tema que assola a sociedade brasileira, Brasil. E nesse caso aqui, como tem a ver com as questões da internet, né, ele extrapolou a questão só de atender ao Brasil. Mas uma coisa que é importante você aprender sobre o tema: todas as palavras da frase temática precisam ser abordadas. Como assim? Manipulação, comportamento, usuário, controle de dados na internet precisa constar no seu texto. Mas como assim constar? Você vai criar argumentos que vão se relacionar com essas palavras. Seja a hora para você abordar o controle de dados, a internet, para você abordar a manipulação. No caso de desafios para a formação educacional no Brasil, você necessariamente precisará usar desafios, obstáculos ou sinônimos, né, para desafios. Formação educacional, formação formal, enfim, sinônimos também que abordem essa ideia. Surdos, então você pode também trazer sinônimos ou a própria palavra, comunidade surda. É importante que você aborde todas as palavras que constam no tema, beleza? Olha o último exemplo aqui, pra gente ficar bem batido nisso: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Todas essas palavras precisam estar abordadas ao longo das suas 30 linhas. Não é ser abordado repetidas vezes, basta abordar uma vez. Abordou, no final, na hora da correção, o corretor vai falar: opa, competência 2, abordagem do tema, check. Aí vai ter, né, outra visão, outra abordagem sobre os outros problemas, com relação a repertório, com relação a tangencial tema e etc. Suave? Então vamos ver agora outro termo importante. Você aprendeu agora que o tema é algo importante a ser abordado porque ele é o foco principal da redação. Se você foge ao tema, se você comete a fuga ao tema, o que acontece? Já falei na aula sobre motivos de zerar a redação. Motivo para zerar a redação: fuga ao tema, tá bom? Fugiu do tema, perdeu todos os pontos da sua redação. Ela foi zerada. Que merda, hein? E aí agora a gente vai falar um pouco sobre a tangência. Por quê? Porque tangenciar, o que é a tangente? A tangente é quando uma linha passa por uma circunferência tocando somente em um ponto. Então vamos ver o que é o tangenciar, né? Pegar o próprio sentido da palavra, assim como eu fiz com dissertar,
com argumentar, o que é tangenciar? Eu fui direto para um exemplo aqui imagético para você entender. Então a gente tem o tema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Tangenciar é quando a tua argumentação só passa por um ponto do tema, quando você não aborda o tema de forma completa. Tá? Então, tangenciar é você traçar uma tangente, seguir a tangente, é tocar, mas não é propriamente abordar o tema. Então, a tangência ela é observada naqueles textos que apenas resvalam o tema. Tema é a frase temática que você precisa ter e reunir o seu repertório sociocultural com os dados dos textos motivadores para você poder abordar o tema. Quando você só resvala no tema, você está tangenciando. Tangenciar é ruim porque te mantém ali no nível 1 da correção da competência 2, ou seja, 40 pontos. E 40 pontos é muito ruim, vamos combinar? 40 pontos é para quem está sem praticar a redação. Se você está praticando, envie aqui nos comentários, porque você já entendeu que o Redação Pública é para você se inscrever, para você conhecer e tal, para você se apropriar, né, do método. E quando eu falo de método, obviamente eu vou te convidar a conhecer o método Redação 4 Passos. Sim, o método que vai te levar a conhecer como é a correção da redação, como eu explico aqui no canal um pouco, mas aqui no método é de forma mais detalhada, com mais calma, não é nessa linguagem muito rápida aqui do YouTube, e você vai ter acesso a todas as informações que for necessária para você se convencer de que R$ 49,00 é um preço simbólico, quase ínfimo, para a quantidade de aulas que são entregues. São mais de 60 aulas, mais podcast, mais e-book, mais mapa mental, mais outras aulas que serão colocadas na plataforma mediante as suas dúvidas. Então, na prática você tem uma dúvida? Coloca lá no comentário da aula, eu vou preparar uma aula para poder te ajudar com essas dúvidas aí, beleza? Então, tendo feito isso, vamos dar sequência, porque se a gente entendeu o que é texto dissertativo argumentativo, o que é o tema e o que é tangenciar, você já vai evitar ficar naquele nível que é o nível que, vamos dizer assim, ele não te deixa competitivo, né? Ele te deixa muito ali numa coisa, num limbo de frustração, porque só tirou 40 pontos na competência 2, e se você praticar a redação e enviar aqui, você vai sair desse limbo dos 40 pontos e vai começar a alcançar 120, 160, que são níveis bem competitivos. O nível 5, que equivale a 200 pontos, ele tem a ver com quem está praticando redação pelo menos uma vez por semana, tá bom? Então fica aí esse convite. E eu vou deixar aqui para você uns vídeos para poder te ajudar, uma playlist, um vídeo que talvez seja do seu interesse. Agradeço pela sua atenção e até breve.